Oi pessoal, eu tô aqui fora de novo, graças a Deus ainda tá dando pra ficar do lado de fora e eu vou aproveitar então para falar do nosso segundo tema do módulo básico de missão, que agora não é como estudar a Bíblia, mas como ensinar a Bíblia, porque esse é outro aspecto muito importante. Se você já está colocando em prática alguns dos pontos que a gente conversou no vídeo passado, então já vai ficar muito mais fácil esse processo. Mas você lembra que no final do vídeo eu falei que era importante estudar como Deus lida com o seu povo e por quê? Na verdade, quando a gente está ensinando a Bíblia para as pessoas, é muito comum que a gente comete o erro de falar para as pessoas assim, praticamente passar uma lista de doutrinas ou de crenças e pronto, isso é tudo pessoal. Mas é um perigo muito grande e eu cometi esse erro por muitos anos, que é de você chegar na casa da pessoa, abrir a Bíblia, mostrar uma série de versos, eu até costumava fazer em cadeia, que é um negócio muito legal que eu vou comentar, mas depois eu saía da casa da pessoa e a pessoa ficava dependente em esperar que eu voltasse lá na semana seguinte para de novo dar uma lista de versos para a pessoa e a pessoa nunca aprendia como estudar a Bíblia por ela mesma. E qual que é o perigo disso? Depois a pessoa se batiza, começa a frequentar a igreja, só que aí ela fica para sempre dependente dessa ideia de tem que ter alguém vindo aqui na minha casa me mostrando versos ou tudo mais, e na igreja se reflete no eu sento no banco e espero o pastor pregar e aí eu tô aprendendo. Então fica essa ideia sempre de consumo, de ser alimentado e não conseguir se alimentar por si mesmo. Por isso que é tão perigoso e a gente precisa fazer mudanças quanto à forma que a gente ensina a Bíblia para outras pessoas. Então como que é a melhor forma de fazer? É muito simples na verdade. Se a gente olhar para Jesus e quando a gente olha para ele a gente tem realmente assim um exemplo mais bem sucedido da Bíblia, a gente vê que sempre que ele queria explicar alguma coisa da nossa fé, da fé cristã, ele explicava por meio de histórias. E aqui eu vou fazer um parênteses muito importante. É importante a gente usar histórias quando a gente está explicando a Bíblia ou pregando, mas a gente tem que ser muito cuidadoso com alguns detalhes. É muito comum as pessoas usarem piadas ou falar de futebol, falar de política para tentar trazer interesse nas pessoas enquanto está pregando ou ensinando a Bíblia. Mas se a gente olhar para a vida de Jesus, ele nunca usou esse tipo de elemento. E aí tem muita gente que pensa, claro, não tinha futebol na época de Jesus. Você se engana. Se você, na verdade, pesquisar na internet, eu pesquisei em inglês, por exemplo, como era o Império Romano na época de Jesus, você vê que eles eram muito centrados, muito focados em esportes, em entretenimento. Jesus podia ter sim falado de peças de teatro, ele podia ter falado que seriam os filmes de hoje em dia, ele podia ter falado de vários esportes, de várias competições, de uma série de coisas, mas ele não falou, não é porque não tinha, não se iluda, tinha sim no Império Romano. Ele não usou porque ele sabia que isso não era a melhor forma das pessoas se conectarem com coisas espirituais. E eu te diria assim, te recomendaria de todo o coração, não use esse tipo de coisa de entretenimento, de coisas do dia a dia, porque você acha assim, vai conectar melhor com as pessoas. Jesus usava as coisas do cotidiano das pessoas, ele falava da pesca, da agricultura, ele falava de pão, ele falava das coisas mais simples do dia a dia. E você também pode se inspirar em Jesus para fazer algo muito parecido. Então é muito simples. Assim como Jesus usava histórias, você também pode usar histórias. Faz todo sentido. Se ele usava, vamos usar também. E a Bíblia está cheia de histórias fascinantes que a gente pode usar para discutir temas importantes da nossa fé. Por exemplo, vou dar um exemplo bem básico para vocês. Quando eu estou estudando a Bíblia com alguém e estou ensinando o tópico de por que há sofrimento na Terra, quem você pensa na Bíblia que sofreu muito? Não sei você, eu penso logo em Jó. Jó é um dos meus personagens favoritos. E eu uso a história de Jó e analisando toda a conjuntura, todo o contexto do que está acontecendo com ele, eu explico por que existe sofrimento. Na verdade, eu não vejo história melhor do que essa, porque essa é a história que explica pra gente realmente a questão do sofrimento. Então, o que eu faço? Eu estudo a história com a pessoa, olhando cada elemento, e depois eu vou em textos base, textos-chave da Bíblia, que explicam o tema de sofrimento, e aí faço o estudo em cadeia. O que é o estudo em cadeia? Na minha Bíblia, como vocês já viram no vídeo anterior, eu coloco uma série de marcações. E eu faço exatamente assim quando eu estou fazendo o estudo em cadeia também. Eu saio da história de Jó, ali já tem o verso que eu preciso ir para o próximo texto, então tá o verso marcadinho, eu vou para o próximo. Quando chega nesse próximo texto, eu tenho já a marcação ali do lado do próximo texto. É isso que a gente chama de estudo em cadeia. Um verso vai te levando para o outro e quando chega no final eu coloco realmente fim, para eu saber que é ali que termina. E assim você fica mais confiante para poder ir com a pessoa por toda a Bíblia olhando os assuntos. Não fica aquela coisa assim, peraí, deixa eu olhar aqui no meu celular, peraí, deixa eu pegar essa folhinha aqui para confirmar. Não, você não tem que ficar preso a nada disso. E você pode dar a dica
para o seu estudante da Bíblia, para a pessoa, seu amigo, seu interessado, de ter um bloquinho de anotações do lado para colocar os versos, anotar os versos. É uma boa prática para a pessoa já criar o hábito de ela também mais para frente ter um caderno de estudo. Então vê como é simples. A gente pega uma história bíblica que tem tudo a ver com o tema e depois vai destrinchando em versos que são chave para entender o tema, por um estudo em cadeia e sempre ajudando o seu estudante a também tomar nota e criar o hábito de estudar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui embaixo, não sei se vai ser na descrição ou se vai ser como comentário, o meu estudo sobre sofrimento, para vocês darem uma olhada como é que eu faço. São só alguns pontos, vocês vão colocando a carne, sabe, por assim dizer, isso é uma tradução do inglês, vocês vão colocando aí o que tem que complementar, mas é só para dar um start assim para você começar a produzir os seus próprios estudos. Nada melhor do que ter o seu próprio estudo bíblico, você mesmo ter o seu guia de estudo da Bíblia, porque aí você vai estar confiante de que você conhece o tema, não tem que ficar toda hora voltando para o papelzinho, é uma das melhores formas. Mas não esquece, usa o método de Jesus. Se Jesus usava histórias, nada melhor do que a gente fazer o mesmo. Não fique preso a uma lista de pontos doutrinários, um monte de verso e pronto, acabou. O melhor é você mesmo ter o seu próprio estudo e aí você vai poder mostrar para o seu estudante, para o seu interessado, para o seu amigo, como desenvolver um relacionamento real com Cristo. E isso só acontece por meio da Bíblia. Espero que isso te ajude a cada vez ensinar de uma forma mais eficaz a Bíblia para outras pessoas. E no próximo encontro a gente vai falar, na verdade, sobre como estudar a Bíblia com grupos. Ou seja, pequeno grupo, célula, base, como você chama. Como fazer o estudo interessante. Então, até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.